E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 8. Segunda Reis 4, versículo 8. Aproveitando o Dia das Mães, eu quero falar sobre uma mãe, sobre o exemplo dela para a gente, e não só para as mães aqui, mas para todos nós, para todas as pessoas, e nós como servos do Senhor, aprendermos agora com essa mãe abençoada. 2 Reis 4, versículo 8, diz o seguinte: certo dia, Eliseu foi a Sunem, uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar um café, uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou, ela veio até a porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai gritando: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. O pai disse ao servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no seu colo até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa de lua nova, nem sábado. Não se preocupe, respondeu ela. Então, mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos partir. Só pare quando eu mandar. Até aí. Que Deus abençoe esse momento da palavra dele. A história depois se segue, né? Ela é terminada da seguinte situação: essa mulher chega ao homem de Deus e o homem de Deus ressuscita o filho daquela mulher. Um milagre tremendo. Eliseu ora e aquele menino volta à vida. Mas o que eu quero prestar atenção hoje com vocês, sobre o que eu quero falar, não é sobre o milagre, mas sobre o comportamento dessa mulher, sobre o exemplo dessa mulher, que muito tem a nos abençoar e a nos fazer refletir sobre como eu e você somos, ou como estamos lidando dentro das nossas casas. Aqui ficou bem claro que a mulher rica tinha uma vida boa. Essa mulher, como ela mesma disse, morava com os seus parentes, seus conterrâneos. Ela estava num ambiente de conforto, num ambiente tranquilo. Essa mulher tinha um marido, mesmo sendo idoso, mas que trabalhava, um marido ativo,
Ou seja, a vida dessa mulher era uma vida boa, era uma vida com seus luxos, era uma vida com seus confortos, até porque não é qualquer um que consegue chegar assim para o marido: ei, vamos fazer um quartinho aqui para o fulano de tal, com lamparina, com cama, ó, segundo andar, faz a obra, pronto. A Bíblia diz que ele passou a ter um quarto que era dele. Que luxo, que conforto. Era uma mulher que tinha ferramentas nas suas mãos para suprir suas necessidades. Mas essa mulher, ela, antes de ser mãe, ela manifestava, ou ela tinha comportamentos que nos lembram o que uma mãe representa ou deveria representar para a gente. Quando nós ouvimos a palavra mãe, e é claro, talvez, como eu já citei, você não tenha tido uma boa experiência com a sua mãe. Talvez você nem tenha conhecido a sua mãe. Ontem não, essa semana eu conversei com uma pessoa que falou isso: olha, eu não tive a mãe biológica, né? Essa minha mãe não pôde ficar comigo. Depois eu conheci, mas a mãe para mim foi a que me criou. Uma experiência de vida ruim. Talvez você até teve uma mãe presente, mas a sua mãe, falha, humana, não foi algo para você que você se alegra muito hoje. O certo é, mesmo você que não tenha tido uma experiência boa com a sua mãe, você sabe que mãe nos remete a coisas boas, que mãe é um ser muito precioso, que mãe tem ali umas características que só de pensar na mãe já dá tranquilidade para a gente. Mãe traz para a gente, traz consigo muitos significados. Por exemplo, carinho, cuidado, atenção, amparo, amor, proteção, batalhadora, competente, presente, acolhedora. Mãe é símbolo de muitas coisas boas. E quando nós vamos olhar para a vida dessa mulher, nós vemos que essa mulher já tinha essas características, mesmo antes de ser mãe. Mãe é tão especial para a gente, o símbolo que mãe tem para a gente é tão especial. Quando a gente era moleque, né? Não sei você aí, mas quando a gente era moleque, a gente brincava assim, né? E ó, falou mal de você, xingou você. Aí quando eu falava assim: ih, xingou tua mãe. Ó, calma aí, não mexe com a minha mãe não, irmão. Xingou a minha mãe, pô, pode me bater, pode me xingar, mas vai xingar a minha mãe? Não, quem foi? Né? Porque é mãe, pô. Não tinha muito isso com o pai, né? Mas com a mãe, falou mal da mãe, ó, meu irmão, mexeu com o pior da gente. Porque mãe representa muitas coisas boas para a gente. E essa mulher aqui tinha muitas qualidades, mesmo não sendo mãe. Ela se importava com os outros, ela era carinhosa, ela era observadora, ela era atenta às necessidades, ela era acolhedora, cuidava bem da sua casa, ela cuidava bem dos seus. Era uma pessoa boa, que tinha como características tudo aquilo que a gente pensa de uma mãe. Mas ela não era mãe ainda. Por isso que quando eu olho para essa história, eu sou pai, eu sou homem. Você talvez ainda não é pai, você ainda não é mãe. Mas essa história nos mostra que independente de sermos mães ou não, independente daquilo que mãe representa, a gente pode olhar para essa mulher e perceber que há características aqui que podem nos abençoar muito e podem abençoar pessoas que convivem com a gente, independente daquilo que temos ou somos. Não é porque você não é mãe, não tem um filho ainda, você é homem, você é filho, que você não pode olhar para uma mulher dessa, para sua mãe, e não absorver as características que você tanto gosta, tanto valoriza, e então aprimorá-las na sua vida. Essa mulher, ela sabia ser antes de ter. Essa mulher, ela se posicionava em uma situação em que era valorizada, era honrada,
e apresentava características mesmo antes de viver a situação que queria viver. É como nós temos falado para muitas pessoas, principalmente para os jovens ou para os solteiros: ei, você quer casar, você quer arrumar uma mulher de Deus, então já seja um homem de Deus, poxa. Seja um bom esposo, mesmo sem conhecer a tua esposa. Porque quando uma menina olhar para você, fala assim: cara, esse menino aí, eu quero casar com ele, que ele é um bom esposo. Mas ele não tem mulher, mas se comporta como um bom marido. Essa menina, a mesma coisa, se comporta como uma boa mulher, uma boa esposa. Você quer ascender no teu trabalho, você quer crescer, uma promoção, você tem que se comportar com aquilo que você quer alcançar. Você da área ali é operacional, você quer ser gerente, começa a se comportar como gerente. Começa: chefe, quer alguma coisa? Ó, já pensei nisso aqui, que tal essa ideia aqui? Ó, estou pensando nessa situação. Ó, mas você nem é gerente? O chefe vai olhar assim: pô, esse cara é bom. Quando pintar a vaga, ele vai lembrar do teu nome. Se comporte mediante aquilo que você quer ser. Pastor, não tenho ainda, mas pela fé eu vou ter. Pela fé eu já estou colocando minhas mãos naquilo que Deus vai me dar. E eu já estou semeando minha vida naquela posição onde Deus vai fazer eu habitar. Essa mulher, ela era bem casada, tinha uma vida economicamente boa, e foi presenteada com aquilo que faltava em sua vida. Anos se passaram, o filho morreu, e diz que já era criança, né, grandinha, porque já foi visitar o pai, e ali estava trabalhando com o pai, e ela então vai até o homem de Deus, e tem o seu filho de volta. Aquilo que ela não pediu abertamente ao homem de Deus, mas o homem de Deus entendeu que era uma necessidade dela. Agora, ela perde aquilo que ela não havia pedido ao homem de Deus, mas tem a capacidade de ir até ele, para pedir de volta aquilo que Deus havia dado a ela. Essa mulher tem muito a nos ensinar, e eu quero compartilhar com você algumas verdades aqui, algumas coisas que nós vemos nessa mãe, para que eu e você possamos nos receber de Deus algo hoje, sermos abençoados e abençoar muitas pessoas. A primeira coisa que eu vejo nessa mulher aqui, é que ela era uma pessoa que dava segurança para o seu lar. Essa mulher era uma mulher que dava segurança para o seu lar. Tem uma frase aqui no versículo 19, que diz o seguinte: de repente, o menino começou a chamar o pai gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Gente, você escuta essa frase? Talvez você não entenda ou não tenha vivido uma realidade como eu vivi. Essa frase mostra para mim uma realidade que acontecia muito na minha casa. Meu pai, somos eu e minha irmã tem 5 anos mais velha, é mais velha que eu. Meu pai e minha mãe, eles, família tradicional, né, e uma família, minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai muito trabalhador, né, muito caracterizado aquela questão do provedor, né, ele provendo, minha mãe acolhendo, minha mãe consolidando as coisas, mulher sábia, edificando a casa, meu pai protegendo, né, a parte externa da casa como homem, o protetor, o provedor, e a mulher protegendo o ninho, né, a parte interna. Minha família foi marcada por essa realidade. Mas o meu pai e minha mãe, eles fizeram uma coisa muito interessante. Desde criança eles separavam assim: olha, isso aqui é coisa de menino, isso aqui é coisa de menina. Você se envolve com isso, a sua irmã se envolve com isso aqui. E eu não estou falando para você que, por exemplo, lavar a louça não é coisa de menino, né? Limpar um banheiro, varrer uma casa, não estou falando isso. Mas o meu pai se preocupou com isso, falou assim: ó, deixa que a sua irmã ajuda a sua mãe nas coisas de casa, você me ajuda nas coisas aqui que eu tenho que fazer, consertar um carro, é uma obra, meu pai mexia com elétrica, com hidráulica, meu pai mexia com um montão de coisa, e eu ficava ajudando ele lá. E o que aconteceu na minha casa? Essa frase aqui eu escutei muitas vezes. Opa, essa área aqui, fala com a sua mãe. É sobre isso aqui? Fale com seu pai. Ó, eu estou precisando dessa questão aqui, seu pai resolve. A sua mãe resolve isso aqui. O meu pai e a minha mãe deram para mim uma
verdade, uma realidade de segurança que vinha deles dois entre si. Eles tinham total confiança um no outro em relação às coisas que cada um assumia como responsável. O meu pai e minha mãe, eles tinham essa realidade. Às vezes você pode pensar assim, esse pai jogou para as costas da mãe, né? Fala assim, quis se livrar do problema. Não. Minha casa é fruto disso. Fala assim, olha, a sua mãe é competente nisso aqui, ela vai cuidar, eu confio nela. E todas as vezes que eu ia a minha mãe, ou eu meu pai, todas as vezes que isso acontecia na minha casa, a casa, ela tinha segurança, porque essa pessoa é competente. Essa pessoa aqui, ela ama realmente isso, ela sabe fazer, ela quer servir, ela quer amparar. Essa casa é uma casa onde os membros têm segurança, porque cada um cumpre o seu papel. Nós estamos falando no mês de maio sobre as famílias nas quartas-feiras. Quarta-feira agora falamos sobre promessas. Vamos falar sobre criação de filhos. Vamos falar sobre o ofício da família, né, ao serviço do Senhor. E na última quarta-feira eu vou estar pregando, vou falar sobre os papéis. Papel do homem, papel da mulher, papel dos filhos. Um dos grandes problemas hoje nas famílias é que as pessoas elas não estão entendendo e não estão praticando os seus papéis. A mulher quer ser homem, o homem quer ser mulher, o filho quer ser o pai da casa, e aí as coisas invertidas vão dar errado. É a mulher que não entende que ela não vai conseguir absorver toda a pressão emocional de liderança de uma casa, não vai conseguir, não adianta, você vai sucumbir. E o homem que não entende que se ele não tomar uma atitude do chefe do lar, da autoridade, do líder, mas um líder e uma autoridade servidora, a casa também vai ruir. Se os filhos não entenderem, falam assim, caramba, qual é o meu direito aqui? Meu direito é obedecer, é servir, é ser orientado, esse é o meu direito e dever. Meu direito é receber a comida, a alimentação, meu direito é ter uma casa para morar, é isso, eu sou filho. Posso abrir a geladeira, posso ir para a cama do meu pai? Posso, mas isso aí é direito, mas o meu dever é obedecer, meu dever é estar aqui como filho, ser orientado pelos meus pais. Quando a casa não tem esses papéis bem definidos, as coisas dão problema. Já dão problema quando tem, ainda mais quando não tem. E essa mulher é uma mulher que prova que ela dava segurança para sua casa. Capaz de um marido falar assim, não, eu não posso sair do trabalho aqui não, a sua mãe vai resolver. Ela tem solução para isso. Vai lá que ela é a mãe, ela é acolhedora. Nós entendemos que numa casa existem duas figuras principais: quem impõe limites e quem acolhe, o homem e a mulher. Não estou dizendo que o homem não é também acolhedor, não estou dizendo que o homem não pode ser carinhoso, senta aqui no colo, né? Mas você percebe, a criança, o nenenzinho, caiu, começou a chorar, 99% das vezes, quem ele chama? Mãe. Isso é do instinto. Deus fez assim, porque a mãe tem esse papel de acolhimento. O colinho da mãe, né? Ou chega ali, já começa a nascer isso na amamentação, presente ali. Tem papéis. E essa mulher, ela deu a essa família uma segurança que talvez esteja faltando em nossas casas. Você quer ver um negócio? Qual é a segurança que os seus filhos têm de chegar para você, chegarem para você e falar assim, pai, mãe, hoje eu passei isso na escola, estou com medo, não entendi. Hoje uma pessoa fez um convite para mim. Qual é a segurança que os seus filhos têm para chegar diante de vocês e falar assim, pai, estou gostando de um garoto lá da escola. Mãe, dei um beijo na boca hoje. Será que na tua casa tem essa segurança? Eles têm essa estabilidade? Ou eles pensam assim, vou contar para meu pai nada? Pô, ele vai me bater, pô. Vou contar para minha mãe o que eu estou sentindo? Ela vai me excluir da família. Qual é a segurança que a gente tem em casa para chegar
para um irmão, para o pai chegar para um filho e falar assim: filho, eu estou precisando de você, você me ajuda? Essa mulher mostra que nessa casa havia uma transparência, uma segurança, papéis definidos e estabilidade dentro de casa. Eu vou falar um negócio para vocês. Tem muita família, e eu oro para que minha família não seja uma dessas, em que os filhos, a última pessoa que eles vão contar alguma coisa é para os seus pais. Há filhos que estão travando batalhas tremendas, rejeição na escola. Eu estava lá nos Estados Unidos ano passado, né? A minha filha chegou e falou assim: mãe, mas na escola todo mundo tem cabelo liso, só eu que tenho cabelo cacheadinho, eu quero alisar o cabelo. Na escola todo mundo é branquinho. E aí eu pergunto: não é uma dor? Irmãos, criança é um ser complicado. A criança às vezes é maldosa, né? E elas fazem mesmo. E você é diferente, você é aquilo. E por que você não tem isso? Né? Você e eu, nós fomos crianças também. Eu, graças a Deus, sempre fui muito bonito, nunca passei. Sempre fui bonito, alto, forte. Nunca passei por isso. Irmãos, o que eu era zoado na escola, pelo amor de Deus. Baixinho, magrinho. E meu pai não queria cortar meu cabelo, tinha um cabelão grandão. Era terrível, né? Mas você não sabe a dor que o seu filho passa na escola. Mas a minha infância, a sua, era zoação. Hoje, as coisas estão muito mais terríveis do que na nossa época. Hoje tem gente assediando o teu filho, tua filha, chamando ele para ser homossexual. E deixa eu te falar um negócio. Talvez o teu filho e a tua filha esteja até gostando disso. Talvez ele esteja se descobrindo, que é o que o pessoal fala aí fora. Aí eu te pergunto, ele tem coragem de chegar para você e falar isso? Mãe, fui para o banheiro com a minha amiga, achei ela bonita. Nós precisamos pensar, será que na nossa casa há essa segurança? Há essa estabilidade do filho chegar e falar assim: pai, eu estou sentindo isso, o senhor pode me ajudar? Eu conversei com uma família uns meses atrás, ela falou: olha, minhas filhas, graças a Deus, elas me contam tudo. Me contam que estão gostando de um rapazinho, que chamou para sair, e que sentiu isso, e que ficou com medo. Me contam tudo. Eu falei: cara, é isso que eu quero viver. Porque na minha casa precisa ter segurança, precisa ter estabilidade. E essa mulher nos mostra que isso foi construído na casa dela. Que a família tinha segurança no outro. E tinha a certeza de que o outro, dentro de casa, no seio familiar, nós estamos aqui para nos ajudar, somos aliados. Porque na nossa casa o inimigo não entra. Segundo lugar, o que nós aprendemos aqui com essa mãe, com a história dela? Que a falta de algo importante não anulava as suas boas ações. Irmãos, pensa só. Essa mulher, como eu falei, tinha uma vida muito boa. Era rica, tinha marido, casa, devia ter luxo, conforto. E aí, chega um ponto que Eliseu fica tão constrangido pela ajuda dessa mulher, pelo carinho dessa mulher, que ele começa a perguntar: o que eu posso fazer por você? E deve ser assim com a gente, né? Nós devemos ser gratos. Nós devemos ser pessoas que, quando alguém nos afaga, né, quando alguém nos faz um carinho, acalenta, a gente precisa retribuir. Pô. Nós precisamos trocar. Me agradou, eu agrado também. Né? Me deu alguma coisa, poxa, que legal, eu vou dar também. Eu vou lembrar de você, nem que seja um muito obrigado. Eu não posso dar algo material, mas eu posso dar um abraço, posso estar aqui disposto a ajudar. Essa mulher ajudou muito Eliseu. Olha o que ela fez. Ela insistiu para que ele fosse comer um negocinho lá na casa dela.
Pô, vai lá comer um negócio lá em casa, você é um homem de Deus, tá em viagem, tudo bem, eu vou. E ele começou a ir sempre. Não, eu construí um quarto para ele. Caramba, olha isso. Construí um quarto, gente. E aí ele falou assim, não, tem que fazer alguma coisa para essa mulher. Fato é, ter filhos, hoje, é uma bênção. Ter filhos é uma bênção. Mas para aquela época, ter filhos não era só uma bênção. Ter filhos era uma obrigação, principalmente da mulher. Uma casa, um casal que não tinham filhos, a mulher era tida como amaldiçoada. E havia a permissão do marido ter uma outra mulher para ter filhos. Ele não podia ficar sem filhos. Ter filhos era uma bênção, era uma obrigação, era sinal de que Deus estava naquela família. Mas aquela mulher não tinha filhos. Então, o contexto dessa mulher era um contexto social, religioso, era um contexto histórico, em que aquilo ali realmente faltava para ela. Não era simplesmente uma coisa, não tive, amém, vida que segue. Não, aquilo era uma dor para ela. Como é que eu provo isso? Quando Eliseu chegou para ela e falou assim, nesse tempo, ano que vem, você vai ter filho. Qual foi a fala da mulher? Homem de Deus, brinca com isso não. Não fala isso para mim não. Pô, nossa relação aqui está tão boa. O senhor vai me iludir com isso? Eu já resolvi esse negócio. Já está na gaveta. Está resolvido com Deus. Estava até resolvido. Mas dentro dela havia uma angústia. Dentro dela havia uma coisa que não estava legal. Ela aprendeu a viver com a falta. Ela aprendeu a viver com aquilo que ela queria tanto. Ela aprendeu, mas ela queria o filho. Agora, o fato dela não ter o filho e de ser muito importante para ela, nos mostra que mesmo com a falta de algo muito importante, essa mulher conseguia ser uma mulher frutífera, abençoadora, generosa, se importava com as pessoas, carinhosa, era uma pessoa alegre, era uma pessoa que era sábia, edificava o seu lar, era uma pessoa que tinha uma convivência saudável. Quando alguém foi perguntar para ela, o que você precisa? Não, eu estou bem. Era uma mulher que, mesmo com algo faltando, mesmo com uma dor aguda, mesmo com um problema sem solução, ela não deixava com que isso fizesse com que suas atitudes fossem amargas. Ela tomou uma decisão, eu não tenho filho, do que eu mais queria era um filho, mas isso não vai roubar a minha alegria, meu coração, e eu vou continuar sendo uma pessoa boa, porque ninguém tem nada a ver com a minha dor. As pessoas não têm nada a ver com aquilo que você e eu sofremos. As pessoas não são culpadas da falta que temos. As pessoas não são culpadas da escassez que vivemos em nossas vidas. Deus nos chama para, além das nossas faltas, além das nossas dores, sermos pessoas frutíferas e canais de bênçãos para as pessoas. Essa semana eu falei com uma pessoa que me lembrou isso. Tem um episódio do The Chosen, que o Tiaguinho, né? Tem Tiagão e Tiaguinho. Aí o Tiaguinho, ele é manco, né? Ele é manca de uma perna. Aí o Tiaguinho já está com Jesus, caminhando com Jesus, vendo o milagre do Senhor, curando o cego, paralítico andando. Jesus multiplicou pães e peixes, fez água ser transformada em vinho. E o Tiaguinho chega um dia e fica assim. Aí tem um casal, um drama, né? Tem um casal lá de uma mulher cega andando perto de Jesus, ela vai e volta a ver. Aí o Tiaguinho fica assim, poxa, estou aqui perto de Jesus, sou um dos discípulos, cara, me curou tanta gente, vou pedir, né? Aí, sem ele precisar elaborar muita coisa, Jesus chega para ele e fala assim, Tiago, o teu milagre não é a cura, o teu milagre é o teu testemunho, que mesmo você sendo manco, você vai mostrar para muitas pessoas de que eu sou o seu Deus, de que você tem a minha bênção, de que essa dor não vai te parar, que você vai abençoar muitas pessoas, que você vai ser canal de bênção, de cura no doente, mesmo você sendo doente, porque isso não vai condicionar a bênção que você vai ser para outras pessoas.
É o que essa mulher viveu. Eu não tenho filho, mas isso não vai me condicionar a ser uma pessoa amarga. Não vai me levar a ser uma pessoa amarga. Vai fazer com que eu seja uma pessoa bondosa, não a falta, mas a presença do meu Deus. E aí eu te pergunto, o que tem faltado na tua vida? O que você pode apresentar hoje para o Senhor que é uma escassez? É uma dor? O que você pode apresentar hoje para o Senhor que Deus não é gênio da lâmpada, mas se você pudesse assim, em 5 segundos, o que você quer ganhar? O que você falaria para o Senhor? Ah, Senhor, tira essa doença. Senhor, muda meu filho. Ah, Senhor, transforma a minha casa. Senhor, me dá um emprego melhor. Senhor, resolve esse problema. O que hoje você poderia colocar diante do Senhor em que você estaria apresentando? Isso me faz falta. Senhor, o Senhor tirou uma coisa de mim, devolve. Senhor, eu não tenho, me dá. A pergunta que Deus faz hoje é: e aí? E se Deus não te der? Se Deus não resolver? Quem você será? Você será alguém que vai deixar que essa falta leve você a ter atitudes ruins na vida? Ou você, além dessas faltas, independente dos problemas, será alguém que abençoa e que transborda de bênçãos e atitudes generosas para as pessoas que estão ao seu redor? Essa mulher acabou ganhando um filho, porque ela viveu aquilo que o salmista diz no Salmo 126, 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Mas há também a realidade de Paulo, que chegou para o Senhor e falou: Senhor, tira de mim esse espinho aqui na carne, está difícil, Senhor. E aí Deus falou para ele assim: Paulão, vou te falar, a minha graça vai te bastar, vive com esse espinho aí mesmo, fica com esse negócio aí, porque isso aí é para a glória do meu nome. E amém. E Paulo continuou escrevendo suas cartas, plantando igreja, abençoando pessoas, porque a falta, a escassez, a dor não os impediram de ser bênçãos na vida das pessoas. Irmãos, tem uma frase que é muito famosa e muito verdadeira, né? Que quem é ferido, fere. Mas essa mulher mostra que dá para a gente quebrar esse ciclo. Qual é a ferida que você tem? Qual é a falta? Ei, ressignifica isso. E faça como essa mulher. A partir de hoje, eu não vou ser mais amargo, não. Eu não vou ser mais grosseiro, não. Eu não vou ser mais egoísta, não. Não importa aquilo que eu vivo, a falta que eu tenha, eu vou ser canal de bênção para as pessoas. E em terceiro e último lugar, o que nós aprendemos aqui com a história dessa mãe? Bom, ela perdeu algo muito importante. Um filho. Ele morreu. Mas ela não perdeu a sua fé. Ela perdeu algo muito importante, mas ela não perdeu a sua fé. Versículo 22 diz o seguinte: depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Irmãos, pensa no desespero que essa mulher poderia estar. O filho dela morreu nos seus braços. O filho que ela queria. Ela não pediu ao homem de Deus, ele deu. Agora morreu. Que loucura, né, gente? O que essa mulher devia estar vivendo? Caramba! Aquilo que eu tanto precisava era aquilo que faltava na vida. Pensa, sua vida hoje. Você pode falar assim: ah, pastor, se eu tivesse isso, a vida seria perfeita. Se isso aqui fosse resolvido, acabou, não ia pedir mais nada para Deus. Talvez esse filho era isso para essa mulher. Tinha vida boa, tinha dinheiro, marido, tinha casa, morava perto dos seus. Faltava o que para essa mulher? Nada. Ela falava: faltava um filho. Deus deu, não faltava mais nada. Agora ela perdeu. Que loucura, gente. Mas aí, ela falou o seguinte: eu vou no homem de Deus. Porque naquela época o homem de Deus significava a presença de Deus. Ir ao homem de Deus era falar com Deus.
Aquela mulher falou o seguinte: não, calma aí, eu tenho fé em Deus, e tem um homem de Deus, que eu recebi na minha casa muitas vezes, ele foi um agente de bênção na minha vida, e eu vou lá, porque ele pode refazer todas as coisas, ele pode consertar. Tanto que essa mulher não chegou para o marido e falou assim: homem, tu não sabe o que aconteceu, nós perdemos nosso filho. Não, calma aí. Ela tinha uma fé tão grande, que ela sabia que ela poderia dar a notícia para o marido dela de forma diferente. O que aconteceu? Rapaz, você não sabe. Morreu, mas está vivo. Você não sabe? Foi só um susto. Marido, você não sabe? Dá aquela dorzinha de cabeça? Foi para a glória de Deus. Mais um milagre para a gente contar. Aquela mulher sabia que ela poderia viver uma experiência com o Senhor. Por isso ela não contou nada. Falou: marido, não se preocupe. Aquela mulher entendeu que a dor que ela estava sentindo naquela hora era uma dor temporária, que ia passar. Hoje o que Deus está falando para você é o seguinte: Deus está te falando o seguinte, sabe essa dor que você passa aí? É temporário, vai passar. Eu tenho certeza que o que você vive hoje de dor vai passar. Pastor, como é que você pode ter tanta certeza? Está com o dom da revelação agora? Não, a Bíblia já me disse lá em Apocalipse que um dia vai acabar, que eu vou viver eternamente no lugar onde não tem dor, não tem tristeza, não tem mais egoísmo, não tem morte. Vai passar. Um dia vai passar. Deus pode te curar, Deus pode resolver o problema, Deus pode mudar, ou Ele pode voltar, ou Ele pode te levar, mas vai passar. Eu tenho essa certeza, a Bíblia me dá. Tudo que nós vivemos é passageiro, temporário. Agora o que não passa? A palavra de Deus, o Senhor, o amor dele por nós, isso é eterno. Aquela mulher tinha uma fé, recebeu uma notícia catastrófica. Opa, calma aí, vai passar. Essa é a diferença que a gente vê em pessoas que são tementes ao Senhor e que têm fé no Senhor. Recebem notícias. Qual é a resposta que elas dão? Como é que elas se comportam? Elas se desesperam? Ou elas entendem que existe uma dor, mas que Deus está no controle de todas as coisas? Qual é a resposta que uma pessoa dá quando uma notícia ruim chega? É uma resposta desesperadora ou é uma resposta de fé? É um problema, mas eu vou buscar o homem de Deus, eu vou buscar o Senhor, e se o Senhor está permitindo que eu passe isso, tem algo para eu aprender, para que eu possa ser canal de bênção, um milagre eu vou viver. Aquela mulher mostrou que a gente precisa entender que maior não é o nosso milagre, não é a bênção que a gente quer alcançar, maior é o que nós vamos viver dentro de um relacionamento de milagre com o Senhor. Maior, como eu falei semana passada, é a confiança que você diz que ter no Senhor, a ponto de falar o seguinte: Senhor, estou com essa doença, o Senhor pode até não me curar, mas eu não abro mão de estar com o Senhor. Senhor, como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, né? Eu posso ser até jogado na fornalha, mas eu não vou negar o Senhor. O Senhor pode me tirar, mas pode me queimar também, mas eu não vou largar o Senhor. É essa fé que essa mulher teve e que ela nos ensina hoje, e Deus quer que a gente tenha no Senhor. É a fé que vai fazer você ser firme e constante, e fazer com que todas as coisas da sua vida sejam realmente entregues ao Senhor, e faça você se movimentar. Agora olha o seguinte, a Bíblia é fantástica, né? É Deus falando com a gente. Tiago fala o quê? Fé sem obras é morta. Não adianta você orar, você dizer que tem fé, se você não se movimentar, as coisas não vão acontecer. A mulher teve que chegar para o marido e falar assim: ô marido, me dá um servo aí, um jumento, eu vou lá, vou falar com o homem de Deus. Ela poderia ter ficado orando em casa, ela poderia ter consagrado aquele momento: Senhor, o Senhor pode ressuscitar? Não, calma aí, eu vou lá, eu vou me movimentar, eu vou agir, não vou ficar parada. Tem muita gente que está esperando uma bênção do Senhor, mas não está se movimentando, não está indo
a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, não está se posicionando, não está levantando. Ah, pastor, não estou sem força até para me levantar. Liga para alguém, manda um WhatsApp, pede ajuda, sinaliza, faz sinal de fumaça, dá teu jeito, se movimente, peça ajuda, conserte coisas que precisam ser consertadas, para de tampar o sol com a peneira, se posicione, para que a sua fé seja materializada nas suas obras, e você alcance o milagre que você precisa. Eu quero fazer hoje 2 orações com você. Essa mulher, ela mostrou algo muito interessante para a gente. Eu quero que você reflita sobre essa pergunta aqui. Você imagina só, se aquele homem de Deus já estivesse muito distante. Imagina só, se ele já estivesse em outro país, se estivesse num lugar inalcançável por essa mulher. Naquela realidade, ela não teria seu milagre, porque ela ia falar assim: poxa, eu não tenho mais como acessar o homem de Deus, ele se foi. Quando ele voltar, meu filho já vai ter morrido há muito tempo, já era, tem que aceitar, para mim acabou. Isso tipifica aquilo que Deus faz por nós hoje ainda, que é o que? Jesus, ele morrendo na cruz, rasgou o véu, dizendo o seguinte: ei, agora todo mundo tem livre acesso ao Senhor, basta você orar, basta você buscar, e você vai ter acesso ao Senhor. O homem de Deus está acessível a todos agora, a presença de Deus está perto, a presença de Deus está acessível para que você peça, se arrependa, comece a se relacionar, não está distante, não está em outro país, está acessível, assim como essa mulher teve acesso ao homem de Deus e o milagre dela foi realizado. Hoje eu quero perguntar para você o seguinte: você tem tido acesso à presença de Deus? Você pode dizer hoje: não, eu já tenho acesso à presença de Deus, eu já entreguei a minha vida ao Senhor, eu já confessei o Senhor como meu único e suficiente Salvador, eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho esse acesso a Deus, porque eu já tomei essa atitude. Todos vocês que estão aqui já podem dizer isso? Eu quero fazer uma oração contigo para que você possa ter essa oportunidade de hoje você sair daqui com essa certeza de que Jesus está acessível a você, porque Ele está no teu coração, está na sua vida, na sua casa, Ele mora com você, Ele conduz a sua vida, porque você tomou uma atitude convidando Jesus a ser uma realidade na sua vida.